Boa noite a todos. Meu nome é Igor, sou leigo consagrado da comunidade Palavra Viva. É uma alegria estar hoje aqui colaborando com vocês nesse estudo do Catecismo da Igreja Católica. E hoje eu partilho com vocês o capítulo 2, sobre a comunidade humana, que se encontra na terceira parte, a partir do parágrafo 1877. A vocação da humanidade é manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho. Esse ponto vem recordar duas imagens, né? A nossa criação, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e ao mesmo tempo reconhecer que a nossa criação se encontra dentro de um plano de salvação. Por isso, a nossa criação, a nossa história é transformada em Jesus Cristo, a nossa história de salvação. E ao mesmo tempo, como vai afirmar, a nossa história de salvação ela é pessoal e ao mesmo tempo comunitária. Por isso o catecismo vai afirmar que nós temos a vocação pessoal e a vocação comunitária. O parágrafo 1878, ele afirma o caráter comunitário da vocação humana. Todos os homens são chamados ao mesmo fim, que é o próprio Deus. Quando lemos isso, vem a pergunta: o que é mais importante? A nossa origem ou o nosso destino? Para nós cristãos, é bem claro termos isso em nossa mente e nossa consciência. A nossa origem é Deus e o nosso mesmo fim, o nosso destino é Deus. Nós temos um ponto de partida e também um ponto de chegada, que é Deus. Aqui nesse mesmo ponto, ele termina dizendo: o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Quando reconhecemos que Deus é o nosso ponto de partida e também o nosso ponto de chegada, é um ponto que a humanidade necessita reconhecer. E quando o homem ele conhece que Deus é o seu destino, que Deus é o seu ponto de partida, que muito mais do que isso, que o amor de Deus é que une essa origem a esse destino, e somente quando o homem conhece que ele vem do amor e que seu destino é o amor, é que ele pode dar o melhor de si nesta vida, seja pessoalmente, seja de maneira comunitária. E como isso acontece? O ponto 1879 vai dizer: a pessoa humana tem necessidade da vida social. Ou seja, nós temos a nossa vida individual, mas a nossa natureza requer uma vida comunitária. Ou seja essa vida comunitária a nível de família, a nível de cidade, a nível de vizinhos, a nível de país, a nível de mundo. O homem ele tem essa natureza, essa tendência à vida social, a se relacionar, que é o ponto 1880 vai dizer: a sociedade é um conjunto de pessoas ligadas de modo orgânico, por um princípio de unidade que ultrapassa cada uma delas. Por mais que eu queira viver sozinho, por mais que nós temos a nossa individualidade, essa unidade do ser humano ultrapassa a própria individualidade. Por mais que eu queira ser sozinho, eu nasci numa família, e essa família ela está em uma cidade. E essa cidade ela está em um país. Ou seja, o comunitário comum, ele abarca toda a individualidade de cada um. E assim como diz esse mesmo ponto, né? Com toda razão, cada um é devedor de dedicação às comunidades de que faz parte e de respeito às autoridades encarregadas do bem comum. Ou seja, é como faz uma referência ao quarto mandamento, né? Onde respeitamos pai e mãe. Aqui, a nível de sociedade, devemos respeitar as autoridades encarregadas do bem comum. O ponto 1881, que vai dizer: a comunidade define-se pelo que tende e, por conseguinte, obedece a regras específicas. Ou seja, tanto o ponto 1881 e o ponto 1882, ele reafirma a mesma coisa, que seria o caráter comunitário da vocação humana. Ou seja, reconhecendo as células, né, de sociedade, seja a família, seja a sociedade civil, seja
as instituições que correspondem, né, à natureza humana, onde o homem se encontra, que vai dizer aqui, ele especifica, né, seja associação deportiva, associação profissional, associação política, ou até mesmo de maneira prática esse grupo de estudo que nós estamos reunidos, né, para poder estudar o Catecismo da Igreja. O ponto 1883, o ponto 1884 e 1885, eles são muito ligados à doutrina social da Igreja, onde vai dizer que nesse nível de sociedade, nessa socialização que nós estamos, ela necessita de princípios para que o Estado ele não atue de forma exagerada sobre as pessoas. Apesar de termos essa vida comum, o principal e o centro de toda a vida societária é a pessoa humana. O homem, ele deve prevalecer. Tudo o que a sociedade trabalha, tudo o que a sociedade visa é o bem comum da pessoa. Ou seja, o Estado ele não pode ser maior do que a pessoa. A pessoa deve ser o centro da vida social, não o Estado. Por isso a Igreja ela indica aqui pelo Catecismo que ela não defende um Estado maior e nem que as pessoas sejam maior. Ao mesmo tempo aqui esse ponto onde cada um, analisando, cada um deve exercer o seu papel na sociedade. As pessoas, de acordo com as suas atividades, o Estado, de acordo com aquilo que compete, né? Cada um exercendo o seu papel. A Igreja ela visa e defende esse equilíbrio. Por isso ela fala esse princípio da subsidiariedade. Uma sociedade de ordem, onde a ordem superior não deve interferir na vida interna inferior, ou seja, o Estado não deve determinar as normas da família. Mas, ao mesmo tempo, esse ponto 1883, ele vem de encontro à situação que vivemos hoje, especialmente dessa pandemia, né? Onde vai dizer que o Estado ele não deve interferir, mas, ao mesmo tempo, ele deve apoiar em caso de necessidade e ajudar e a coordenar a ação para que a sociedade visa o bem comum. Ou seja, muitas vezes nós não compreendemos um pouco essa situação do confinamento, mas o próprio catecismo ele abarca essa situação nesse ponto específico, não? Onde os componentes sociais visando o bem comum do homem, da pessoa, se prevê esse caso que o Estado ele de certa forma extrapola um pouco, mas de maneira equilibrada, visando o bem comum.